Esse trabalho consiste em falar sobre o poliuretano, abordando dados como quando foi sintetizado pela primeira vez, estrutura e tipo de reação, aplicações no cotidiano e impactos na sociedade. Esperamos que esse vídeo possa lhes ajudar a compreender um pouco sobre esse polímero tão importante para a sociedade moderna. Olá! Hoje vamos falar, através deste vídeo, sobre o poliuretano. Porém, antes de mais nada, não custa nada falar o que são os polímeros. De acordo com o dicionário de polímeros, polímero é a substância constituída de moléculas caracterizadas pela repetição de uma ou mais espécies de átomos ou grupos de átomos, unidades constitucionais ligados uns aos outros em quantidades suficientes para fornecer um conjunto de propriedades que não variam acentuadamente com a adição ou a remoção de uma ou algumas unidades constitucionais de suas moléculas. Sintetizando, os polímeros são macromoléculas formadas a partir da união de muitas unidades de monômeros, que são pequenas unidades moleculares a partir do processo chamado de polimerização. A reação de polimerização é uma reação que produz o polímero. A molécula inicial, o monômero, vai sucessivamente unindo-se a outras, dando origem ao dímero, ao trímero e finalmente ao polímero. São dois os processos de polimerização: a polimerização por adição e a por condensação. A primeira é o caso mais simples, em que o polímero é a soma de moléculas pequenas, monômeros, todas iguais entre si. A segunda é aquela em que, na reação entre os monômeros, há a eliminação de pequenas moléculas, geralmente de água. Exemplos de monômeros são os aminoácidos, a glicose, o ácido nucleico, que constituem, respectivamente, as proteínas, a celulose dos vegetais e o material genético dos seres vivos. Os exemplos anteriores de polímeros fornecidos são de moléculas biológicas, isso é, produzidas por organismos vivos. Por esse motivo, são chamados de polímeros naturais. Também existem os polímeros artificiais ou sintéticos, que são produzidos para satisfazer as exigências da sociedade moderna. Um exemplo de polímero artificial é a borracha, que é produzido através do processo de vulcanização, criado por Charles Goodyear em 1839, e consiste no tratamento da borracha com enxofre. Durante esse processo, os átomos de enxofre formam ligações entre moléculas de borracha. Desse modo, a borracha torna-se mais resistente e não sofre modificações sob diferentes temperaturas. A vida moderna exige o uso da química, que está cada vez mais presente no mundo tecnológico e industrial, devido à praticidade gerada em meios práticos e os lucros obtidos pela produção de produtos sintéticos. Os polímeros sintéticos são muitos, por isso uma classificação diante das especificidades que apresentam como propriedades: elastômeros, que apresentam elasticidade de borracha; fibras com cadeias lineares, apresentando uma grande tenacidade no sentido do comprimento; e plásticos, materiais que são sólidos à temperatura ambiente, mas que, por aquecimento, tornam-se fluidos, podendo ser moldados. Alguns apresentam infusibilidades e insolubilidades ao meio não semelhantes em que estão dispostos. O poliuretano, sigla PU, composto patenteado em 1937 pela atual companhia Bayer AG de Leverkusen, Alemanha, é considerado um dos principais polímeros das últimas décadas. Dentre os motivos, pela imensa versatilidade em se obter materiais com propriedades físicas e químicas diferentes. Tal fato permite aos PUs ocupar uma posição importante no mercado mundial de polímeros sintéticos. O estudo do material PU é uma oportunidade de combinar vários assuntos e várias disciplinas, já que trata de assuntos diversos, como o papel dos plásticos na sociedade moderna, meio ambiente, custos de produção, saúde dos trabalhadores na indústria e novidades na área médica com os biomateriais.
poliuretano é um polímero sintético que contém grupos uretanos em sua cadeia principal. O uretano, também chamado de carbomato, é um grupo de compostos orgânicos que compartilham de um mesmo grupo funcional, cuja estrutura é NH-COO. Portanto, são compostos por 2 oxigênios, um nitrogênio, um carbono e um hidrogênio. Na fabricação dos PUs, utilizam-se principalmente di ou poliisocianatos e os compostos de poliol. A polimerização dos uretanos ocorre quando se reage uma substância com 2 ou mais isocianatos com um álcool polifuncional, ou seja, um poliol. Na reação de polimerização, há liberação de dióxido de carbono, CO2, e calor. Esses 2 fatores levam à expansão do material, que fica cheio de bolhas, constituindo a espuma. Controlando-se a reação e as proporções entre os reagentes, obtém-se espumas de diferentes densidades, que são empregadas na confecção de uma série de produtos utilizados em nosso cotidiano, como colchões, travesseiros, sofás e etc. O poliuretano também é um polímero de rearranjo. Os polímeros de rearranjo são aqueles que requerem um ou mais monômeros que sofrerão um rearranjo em suas estruturas, à medida que ocorre a reação de polimerização. A dificuldade de se encontrar um material que apresente propriedades de biocompatibilidade com o organismo humano se constitui num grande desafio para os pesquisadores da área de novos materiais. A tendência atual destes estudos está no desenvolvimento de materiais que apresentem propriedades químicas e mecânicas semelhantes a existentes no organismo, biomaterial. Dentro dessa linha de pesquisa, os materiais poliméricos se sobressaem sobre os metais e as cerâmicas, devido à sua versatilidade de processamento e moldagem, podendo ser sintetizados com diferentes propriedades mecânicas. Agora nós vamos falar sobre algumas propriedades do poliuretano. Existem várias propriedades. Podemos enumerar as propriedades mecânicas, as propriedades elétricas e as propriedades térmicas. Em relação às propriedades mecânicas, o poliuretano ele possui elevada resistência à tração, com grande alongamento até a ruptura. Esse alongamento até a ruptura significa que o material pode esticar, no caso do poliuretano, até 10 vezes o seu comprimento inicial, antes de se romper. E além dessa resistência à tração, tem também a resistência à abrasão e ao calor. Comparado com as borrachas, ele possui um elevado módulo de elasticidade. Além disso, ele também é estável por longos períodos de tempo em ambientes externos. Além disso, possui um intervalo de dureza que vai de 20 a 90 Shur. Shur é o nome dado a uma das empresas fabricantes do durômetro. O durômetro ele é um instrumento que mede a dureza do material. A escala de dureza ela vai de 0 a 100. Isso significa que o material pode ser duro ou mole. Se o material for duro, dificilmente ele trincará, mesmo com temperaturas a 40 graus negativos. O poliuretano ele também é altamente resistente ao corte e ao rasgamento. Ele possui ótima flexibilidade e grande resistência à compressão, voltando sempre ao seu tamanho original. Por isso ele é aplicado no amortecimento em geral. As propriedades térmicas, elas são que a temperatura de trabalho do material compreende um intervalo de 40 e 80 graus Celsius. Ele também pode ser submetido eventualmente a 100 graus Celsius, mas por um curto período de tempo. O seu comportamento relaciona-se diretamente com a sua estrutura molecular, que determina o tipo de poliuretano segundo a sua dureza.
Então, vai ser a estrutura molecular que vai determinar o tipo de poliuretano segundo a dureza. Em relação às propriedades elétricas, o seu comportamento dielétrico é favorável, possuindo uma boa resistência elétrica, porém ele não é recomendado como material isolante. O poliuretano ele é resistente a benzina, benzeno, graxas e óleos, ozônio, água fria e oxigênio. Porém, ele não é resistente a água quente, vapor saturado, ácidos concentrados e soluções alcalinas, álcools, hidrocarbonetos clorados e aminoácidos. As propriedades do poliuretano são determinadas pela funcionalidade e forma da molécula, de acordo com o monômero usado e com a adição ou não de substâncias modificadoras de propriedades. E também são determinadas pela escolha do poliol. Reação de obtenção. A polimerização dos uretanos ocorre quando se reage uma substância com 2 ou mais isocianatos com um álcool polifuncional, ou seja, um poliol. Na indústria, é muito comum se produzir poliuretano utilizando como matéria-prima o disocianato de parafileno e o etilenoglicol. Nessa imagem, podemos ver a síntese de uretano a partir da reação de um isocianato com o álcool OH-. Ou seja, a síntese do uretano ocorre através da reação química entre um grupo isocianato e a outra substância com o grupo hidroxila. Além da reação principal entre a substância contendo o isocianato com a substância contendo a hidroxila, durante a polimerização do pus, também podem ocorrer reações paralelas ou secundárias, envolvendo os grupos do isocianatos. Uma das mais comuns é a reação entre moléculas com o isocianato e a água, formando o ácido carbâmico, que, por sua vez, decompõe-se formando a amina primária e dióxido de carbono, CO2, podendo provocar a expansão do polímero. Resumindo, a síntese do uretano ocorre através da reação química entre um grupo isocianato e a outra substância com o grupo hidroxila, mas também pode ocorrer reações paralelas ou secundárias. Uma forma comum é a reação com o isocianato e a água, que forma o ácido carbâmico, que pode provocar a expansão do polímero. Catalisadores apropriados, como esses que estão aparecendo aí no vídeo, eles são utilizados com o objetivo de controlar a velocidade da reação de polimerização e o tamanho das células, respectivamente. Os catalisadores possuem o objetivo de acelerar a reação de polimerização. Eles não são consumidos e nem sofrem alteração nas suas estruturas quando termina a reação. Os surfactantes são essenciais na manufatura da maioria dos pus, porque eles promovem a mistura de reagentes pouco miscíveis. Dentre esses reagentes, a gente pode citar os ácidos graxos e os surfactantes à base de silicone. Na fabricação dos poliuretanos, utilizam-se principalmente o di- ou poliisocianatos e compostos de poliol. No mercado, são encontrados diversos tipos de isocianatos alifáticos e aromáticos. No entanto, cerca de 95% de todos os isocianatos consumidos são derivados do TDI e do MDI, que é o mais consumido no mundo. Mas também encontramos o HDI, o IPDI, o NDI e o PDI, dentre outras. As siglas estão aí no vídeo para vocês verem o que cada uma significa. Na fabricação de PUs, também utiliza-se uma grande variedade de polióis, como os polióis éteres, os polióis ésteres, óleo de mamona, entre outras. A maior parte dos polióis utilizados na indústria são os poliéteres e os poliésteres hidroxilados.
Os poliuretanos eles são materiais flexíveis ou uma espuma leve e rígida. Os poliuretanos são amplamente utilizados para a fabricação de pneus, núcleos principais de pranchas e até mesmo preservativos, principalmente para pessoas que são sensíveis ou alérgicas ao látex. Os preservativos de poliuretano são mais fortes, finos, transparentes e até maiores do que os tradicionais. Na indústria, os poliuretanos eles têm um papel fundamental nas siderúrgicas e nas metalúrgicas. Nas siderúrgicas, eles têm sido utilizados como revestimento para cilindros de laminação. Nas metalúrgicas, além de serem utilizados como revestimento de cilindros para laminação, eles também são revestimento de tambores. A partir de 2005, o mercado de poliuretanos atingiu seu consumo mundial, uma ordem de cerca de 13,6 milhões de toneladas. A previsão era que, até 2010, fossem consumidos cerca de 16 milhões de toneladas de poliuretano. Atualmente, o poliuretano ele ocupa a sexta posição, com cerca de 5% do mercado dos plásticos mais vendidos do mundo. Ele é amplamente utilizado no mercado de plásticos, pela área de revestimentos, adesivos e até mesmo selantes. Os poliuretanos eles também têm sido utilizados bastante como tecido de lycra, que são tecidos constituídos por fios de poliuretano e são usados em roupas de ginástica e de natação. Uma curiosidade é que os poliuretanos eles também têm o seu papel fundamental na indústria cinematográfica. Ele, por exemplo, serviu como pele para a orca mais famosa do cinema, a Free Willy, a serpente mais famosa do cinema, a Anaconda, e para diversos dinossauros do Jurassic Park. Impactos do polímero na sociedade. O Brasil produz anualmente cerca de 335 mil toneladas de poliuretano. Em 2012, esse número chegou a 441 mil toneladas, apresentando uma evolução média de 4,7% ao ano. As grandes e diferentes aplicações do poliuretano, como um produto extremamente resistente, maleável e barato, geram ao país uma grande quantidade de resíduos que requer cuidados. O destino desses resíduos normalmente são a queima indiscriminada que pode gerar liberação de inúmeras toxinas no ar atmosférico, como por exemplo o monóxido de carbono, o cianeto de hidrogênio e dioxinas, todos danosos ao meio ambiente e à saúde, e os aterros sanitários, onde levam milhares de anos para se decompor, gerando um gravíssimo problema ambiental. E é do conhecimento de todos que a grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, já que a combustão de produtos orgânicos sempre libera o CO2, além de liberar outros gases, o que acaba contribuindo para o efeito estufa. Mesmo o poliuretano sendo um material considerado inerte e isento de componentes tóxicos, sua fabricação, uso e descarte apresenta riscos ambientais. Além disso, no passado, tais espumas de poliuretano são fabricadas com hidrofluorocarbonetos, HFCS, e, portanto, apresentam agentes de enchimento, que são potentes gases de efeito estufa. Os produtores do material argumentam que os HFCS exercem um impacto muito menor do que os seus antecessores, os clorofluorocarbonetos, CFCs, que apresentavam efeitos negativos na camada de ozônio. Além do mais, esses defendem que os gases estufas utilizados na produção de espuma reduzem os impactos delas. A América do Norte é a região que faz uso frequente da substância durante o processo industrial, diferente da Europa, que já faz uso agente de enchimentos alternativos e uso dos combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, utilizado na produção e no transporte do material. Os polímeros fabricados com petróleo são comumente utilizados em sistemas de aquecimento e esfriamento, gerados pelo isolamento.
Pelo fato dos combustíveis fósseis não serem recursos naturais não renováveis e de serem também poluentes, tais combustíveis devem ser substituídos por opção ambientalmente correta, como o uso de diversos bioplásticos disponíveis no mercado, que utilizam óleos vegetais e são uma alternativa para diminuir o impacto ambiental do isolamento.